o incomparável, o Filho de Deus, Jesus. Meus queridos, nós vamos buscar a face de Deus. Eu quero convidar o reverendo Augustus. Uma breve apresentação. O reverendo Augustus é bem conhecido da grande maioria. O reverendo Augustus Nicodemos é pastor da Primeira Igreja Presbiteriana em Goiânia, também professor não só no Seminário José Manuel da Conceição, só no Andrew Jumper, né? No Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, da nossa denominação, e também é vice-presidente do Supremo Concílio da nossa denominação, a quem queremos acolher com gratidão, dar as boas-vindas e dizer da nossa alegria de tê-lo participando da 11ª edição do Encontro da Fé Reformada. Convidar o reverendo Albério para nos elevar a Deus numa palavra de oração intercessória em favor do reverendo Augusto, em favor do povo de Deus que está aqui presente. Oremos ao Senhor nesse instante. Deus querido e amado do nosso coração, queremos desde já, Senhor Deus, transferir para Ti toda a honra e toda a glória deste encontro, porque ele é feito, Senhor Deus amado, à luz da Tua palavra e com a preocupação de atender à direção do Senhor para a nossa vida. Pedimos ao Senhor Deus que Tu dê ao Teu servo, reverendo Augustus, ó Deus, ideias claras, concisas, a Tua palavra santa e sagrada. Pedimos ao Senhor Deus amado a Tua unção sobre ele, Senhor. Tu o sustente na explanação das Escrituras. Quanto a nós, ó Deus, dá-nos a graça de podermos ouvir a palavra do Senhor e nos tornarmos ouvintes praticantes dessa palavra. Abençoa-nos todos nós, a cada um aqui, Senhor. Revela-te a nós através das Escrituras nesta manhã, como tem feito em nossa vida. Nós oramos e agradecemos essa graciosa manifestação do Senhor neste encontro da fé reformada deste ano, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, quero saudá-los em nome de Jesus, agradecer de coração o convite para participar de mais esse encontro da fé reformada em Vitória e dizer que a nossa oração é que Deus use esse tempo que estaremos juntos para o nosso crescimento espiritual e para a edificação do povo de Deus. O meu tema, nas 2 vezes que falarei, será o culto a Deus. O culto foi um tema central na Reforma Protestante. A Reforma não foi somente um movimento soteriológico que teria a ver com a doutrina da justificação pela fé somente, mas a Reforma também envolvia aspectos litúrgicos. Os reformadores entenderam que o culto cristão durante a Idade Média havia sido acrescido de invenções humanas e de elementos que não eram bíblicos. Por isso, aonde a Reforma Protestante avançava, se fazia também uma reforma no culto. As imagens dos santos eram tiradas, em alguns casos até vitrais, obras de arte que retratavam os santos também eram eliminados. Todo aquele ritual que foi introduzido durante a Idade Média também foi tirado. O próprio mobiliário dos templos, agora protestantes, se tornou bem mais simples. Então, houve todo esse impacto da reforma no culto. E por isso nós dizemos que a Reforma Protestante também foi um movimento litúrgico, porque acabou nos dando um culto simples, centrado na Palavra de Deus, que buscava expressar exatamente aquele culto que agradava a Deus. Por isso, onde a Reforma é abraçada, onde a Reforma é aceita, se verá o efeito na maneira como as pessoas adoram a Deus. Por isso, num evento como esse, em que nós celebramos a Reforma Protestante, não poderia faltar alguma coisa sobre o culto a Deus. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias. O profeta Malaquias profetizou
depois do retorno do povo do cativeiro à sua terra, depois que o povo de Deus voltou da Babilônia para a Palestina. E a mensagem de Malaquias era uma mensagem dirigida à nação e aos sacerdotes para que oferecessem um culto a Deus de acordo com a sua revelação, de acordo com a sua palavra. E por que isso? Depois que o povo voltou do cativeiro, chegou cheio de esperança por conta das profecias, especialmente Isaías, Ezequiel e outros, de que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro, de que Deus haveria de restaurar o seu povo, e um período de paz e prosperidade haveriam de se seguir com o retorno do povo. Mas o tempo passou e essas promessas aparentemente não haviam se concretizado. Os judeus que tinham voltado do cativeiro estavam labutando debaixo da opressão de povos inimigos, estavam cercados de povos hostis, a situação financeira era difícil, havia opressão por parte dos poderes dominantes, a pobreza estava outra vez se instalando na terra e o povo começou a perder a esperança. E o efeito disso se verificou no culto a Deus. Muitos sacerdotes começaram a fazer a obra de Deus de forma negligente, não ofereciam o culto conforme Deus havia determinado, o povo trazia o que sobrava e não as primícias como Deus havia mandado. Havia uma atitude crítica de questionamento se valia a pena cultuar a Deus, porque aparentemente isso não estava fazendo a menor diferença na vida deles. É quando Deus levanta o profeta Malaquias, é o último profeta do Antigo Testamento. E Malaquias, a mensagem de Malaquias é uma mensagem de retorno ao culto, é uma mensagem de chamar o povo a oferecer a Deus um culto conforme Deus havia revelado. O livro é estruturado em torno de 7 diálogos entre Deus e o povo, nos quais Deus faz uma declaração, o povo questiona e Deus responde. E eu queria com vocês ver, não vai dar para ver todos os 7 diálogos, cada um deles tratando de um aspecto do culto, mas gostaríamos de avançar o máximo possível nesses diálogos e aprendermos lições preciosas para nós a respeito do culto que nós devemos prestar a Deus. O primeiro está aí no capítulo 1, do verso 2 até o verso 5. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei Jacó, porém aborrecia Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei sua herança aos chacais do deserto. E Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O profeta estava anunciando à nação o amor de Deus. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Desde que Deus fez a aliança com Abraão, tirou o povo do Egito, lhes deu a sua aliança, se manifestou a ele no deserto, os introduziu na terra prometida, tudo aquilo era evidência do amor de Deus. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Mas aí o povo pergunta, no verso 2, em que nos tens amado? O Senhor nos ama mesmo? Se o Senhor nos ama, por que nós somos escravos? Se o Senhor nos ama, por que nossa situação financeira está complicada? Se o Senhor nos ama, por que os nossos inimigos reinam sobre nós? Onde está a prova concreta do teu amor? O povo, endurecido, replica a Deus e questiona a declaração de Deus de que Deus os amou desde o início. A resposta que Deus dá está no final do verso 2 e no verso 3. E a resposta é essa. Não eram 2 irmãos, Jacó e Esaú? Não eram gêmeos? Não nasceram do mesmo pai e da mesma mãe? Contudo, eu amei Jacó, que é o pai de vocês, e aborreci, odiei Esaú. A ponto de que o que Esaú fizer, eu vou destruir. Se eles edificarem, eu derrubo.
E o nome desse povo, dos Edomitas, descendentes de Esaú, está aí no verso 4, é povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, eu amei vocês quando o pai de vocês estava no ventre da mãe, e eu aborreci o irmão gêmeo. A resposta de Deus é a seguinte: o meu amor não se mede pelas bênçãos materiais, mas pela eleição, pela escolha soberana que eu fiz. Eu amei Jacó e aborreci Esaú. Essa é a prova do meu amor para com vocês. O que Deus está dizendo ao povo aqui é o seguinte: vocês devem me cultuar não pelo que eu dou a vocês, bênçãos materiais, mas vocês devem me cultuar pela eleição, pela predestinação, pela salvação que eu dei a vocês, pela minha escolha soberana. Para muita gente, a eleição de Deus não é motivo de culto, mas de questionamento. Mas aqui na Escritura, sempre a soberania de Deus na salvação é apresentada como motivo de gratidão, de adoração e de serviço a Deus. E é assim que o livro de Malaquias começa: eu amei a Jacó e aborreci Esaú, quando estava ainda no ventre da mãe e não tinham feito nem bem nem mal, porque eu sou Deus, eu sou soberano. Essa é a razão pela qual vocês vêm me cultuar. Não é se vocês estão bem financeiramente, não é se eu posso abençoar vocês financeiramente ou dar a vocês todas as suas necessidades, mas pelo fato de que eu sou Deus. E ao dizer isso, Deus termina dizendo no verso 5: os vossos olhos verão e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Era isso que Deus queria que os israelitas reconhecessem no culto, que Ele era grande, não somente para os judeus, mas para aqueles a quem Deus chamaria além dos judeus. Aqui nós temos um princípio importante para o culto e que precisa ser restabelecido. Culto não é troca com Deus. Nós não vamos ao culto por causa das bênçãos. Culto não é lugar de ir buscar bênção, como se isso fosse a razão principal. Não é lugar de fazer transação com Deus. Nós cultuamos a Deus pelo que Ele é, independentemente do que Ele possa nos dar. Numa época como a de hoje, em que denominações inteiras, movimentos inteiros se erguem em cima da teologia da prosperidade, que torna a troca financeira com Deus a razão de ser do culto e do ajuntamento, nós precisamos lembrar esse ponto central da teologia bíblica de culto: que Deus é o centro do culto e não a minha necessidade, e que eu venho cultuar a Deus porque Ele é grande, porque Ele é soberano, porque Ele, na sua sabedoria, Ele chama aqueles que são seus e constitui a sua igreja. E tendo o privilégio de participar dessa igreja, eu então me reúno com os demais para cultuá-lo e servi-lo de todo o coração. Princípio número 1. Segundo diálogo, agora tem a ver com os sacerdotes e com o povo. Começa no verso 6 e vai até o verso 14. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Nesse segundo diálogo, Deus fala ao povo dizendo: vocês me chamam de pai e me chamam de senhor, e fazem bem porque eu sou. Mas todo filho respeita o pai, e todo servo respeita o seu senhor. Então, se eu sou o pai e senhor de vocês, como vocês dizem, onde está o respeito para comigo? Especialmente vocês, sacerdotes, que são responsáveis pelo culto, vocês estão me desprezando. Olha a resposta dos sacerdotes no verso 6. Em que nós estamos desprezando o teu nome, Deus? Nós, sacerdotes, desprezando o teu nome? Como assim? Resposta de Deus no verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. No culto que Deus havia ordenado para a nação de Israel, havia a mesa da propiciação, onde eram oferecidos pães que deviam ser elaborados de acordo com a lei muito precisa. Havia o tipo de farinha, a quantidade, tudo detalhadamente prescrito, a receita perfeita. Os sacerdotes que eram responsáveis
por apresentar aquele elemento de culto, eles estavam trazendo o que Deus chama aqui de pão imundo, ou seja, um pão que não foi feito de acordo com as medidas que Deus havia dado. Era imundo porque então não servia para o culto. E eles faziam isso porque no fundo do coração eles diziam: a mesa do Senhor é desprezível, eu não vou levar a sério isso aqui, né? Isso aqui é só um ritual, esse negócio de pão, né, na medida certa, com azeite tal, com farinha de tal tipo, isso é bobagem, isso é detalhe de Deus. Deus é muito picuinha, né? Não vou ligar para essas coisas não. Mas Deus liga sim. Ele deu aquelas leis referentes ao culto por uma razão. E Ele não aceita ser adorado fora do padrão. Ele quer ser adorado de acordo com o que Ele disse que era para ser adorado. Por isso Ele dizia para os sacerdotes: vocês estão me desprezando e pensando que o meu culto é uma coisa desprezível que vocês fazem de qualquer jeito. E não era só nisso. Veja o que Ele diz aqui no verso 8: quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? E veja ainda o verso 13: e dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, e ainda fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Além de trazer o pão fora da medida, os sacerdotes também estavam apresentando animais fora do padrão. A lei de Moisés era muito clara. Os animais a serem oferecidos tinham que ter 1 ano de idade, tinham que ser perfeito e não podia ter mancha nenhuma. O que é que o povo estava trazendo para oferecer a Deus? O animal manco, o dilacerado, o cego, o doente, o coxo. Era a competência do sacerdote dizer: esse animal não serve para a oferta a Deus. Só de acordo com a lei de Deus, só de acordo com o padrão. Mas o que é que o sacerdote fazia? O sacerdote aceitava aquele tipo de oferta que o povo estava trazendo e que estava fora dos padrões de Deus, e levava aquela oferta para o altar, desrespeitando o que Deus havia dito. Então, Deus está dizendo: vocês me chamam de Pai, vocês me chamam de Senhor, mas vocês estão me desprezando e desprezando o meu culto, porque vocês não estão me adorando conforme eu disse que eu quero ser adorado. Vocês não podem inventar maneira de me adorar. Eu só aceito o culto de acordo com aquilo que eu revelei. E aí ele argumenta, tem 4 argumentos aqui que Deus, através de Malaquias, traz com o povo. O primeiro ainda no verso 8, a respeito dos animais. Ele diz assim: ora, meio do verso 8, apresenta esse animal coxo ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Um argumento muito do dia a dia. Deus diz para o israelita e para o sacerdote: está vendo o coxinho que você me trouxe aí, o ceguinho do seu rebanho? Pega ele e leva de presente para o presidente da república, dá de presente para o teu governador, vê se ele vai gostar. Se ele não vai gostar, imagine eu, que sou o Senhor e o Pai de vocês. Segundo argumento, no verso 9: agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus aqui está dizendo: faça uma prova, suplique o meu favor, me dirija a orações, peça as coisas para mim e veja se eu vou responder. E sabe por que eu não vou responder? Porque vocês estão trazendo esse tipo de oferta para mim. Eu não vou responder os pedidos de vocês. Vamos fazer um teste. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: vocês estão reclamando que a situação de vocês está ruim, mas vocês já pararam para pensar que a situação está ruim exatamente porque o culto está ruim? Porque quando vocês me procuram da forma errada, vocês me adoram da forma errada, por isso eu não estou respondendo às orações de vocês. Faça o teste, traga esses animais imundos para oferecer no meu altar e veja se eu vou responder às orações de vocês. Terceiro argumento, no verso 10: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Aqui nesse versículo Deus está dizendo o seguinte: eu gostaria que tivesse um sacerdote de coragem que simplesmente dissesse: acabou o culto, vamos embora, Deus não está aceitando, todo mundo para fora, e fechasse a porta. Acabou o culto, não tem mais culto.
porque ou é da forma certa ou é melhor fechar a porta. Quem dera tivesse no meio de vocês quem fechasse as portas do templo, para que o fogo do altar, onde são queimados esses animais, não ficasse sendo aceso em vão, porque eu não estou aceitando as ofertas e as orações de vocês. Pode sair, e o último que sair apaga a luz. Quarto argumento no verso 11. Desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o profeta, os verbos que estão aqui, que foram traduzidos como sendo no presente, meu nome é grande, são queimadas ofertas, o meu nome é reconhecido, na verdade é provável que a tradução que seja no futuro, né? E eu creio que já algumas outras traduções, além da Almeida, elas já trazem os verbos no futuro. O sentido é esse: desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, porque não era. As nações não conheciam a Deus, adoravam outros deuses. E em todo lugar lhe é queimado, não, lhe será queimado incenso e trazidas ofertas puras, diz o Senhor dos Exércitos. O que na verdade Deus está dizendo aqui através de Malaquias é que chegará uma época em que o nome dele receberá o devido reconhecimento e a adoração entre todas as nações. Um dia será queimado incenso ao nome de Deus, um dia as nações reconhecerão que o seu nome é grande e um dia elas verão que Deus é o Senhor. E nesse dia Deus vai receber o culto do qual é digno e que o seu povo, que deveria oferecer, não estava oferecendo. É como se Deus tivesse assim: olha, meu povo não está me adorando do jeito que deveria ser, mas um dia eu serei adorado da forma correta, um dia meu nome será grande entre as nações. Aqui o profeta já antecipa o período evangélico, em que o culto sai da nação de Israel e se espalha pelo mundo todo, em todo lugar onde nações louvam a Deus da forma correta e o buscam da forma exata. E aí do verso 12 até o verso 14, ele ainda falando para o povo e para os sacerdotes, ele pronuncia uma maldição. Mas vós, verso 12, profanais o meu nome, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Ele está falando mais do sacerdote. E dizeis ainda: que canseira. Refletindo aqui, gente, a atitude daqueles sacerdotes, né? Que canseira, todo dia mata bicho, estripa bicho, desembucha carneiro, tira sangue, leva sangue, limpa altar, traz de novo, começa de novo, faz tudo de novo, repete, 10, 20 vezes durante o dia. Então, que canseira servir a Deus todo domingo, a mesma coisa, todo culto, aquela liturgia, pregação, cântico, senta, levanta, oremos, trazemos as ofertas, que canseira. Esses pastores já não estavam mais adorando a Deus de coração. Tinha virado rotina, monotonia, e Deus está interessado não somente que nós o adoremos da forma certa, mas com a atitude certa. Por isso ele estava vendo a canseira do coração daqueles sacerdotes e diz: vocês estão me desprezando. Quando vocês vêm me adorar, vocês vêm rotineiramente, vocês estão cumprindo uma formalidade, é mera religião e não um encontro vivo com o Senhor que é grande. Me desprezais, estou lendo ainda o verso 13, diz o Senhor dos Exércitos: ofereceis dilacerado, coxo, enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. O culto, ele é resultado daquilo que nós pensamos sobre Deus. Pelo menos 8 vezes aqui, nessa passagem, Deus diz assim: eu sou grande, ou eu sou o Senhor dos Exércitos. O problema dos israelitas e dos sacerdotes é que eles estavam com a visão pequena de Deus. Se nós vemos Deus como sendo grande, o Senhor dos Exércitos, é uma expressão que significa que Ele é criador dos exércitos dos céus, o sol, a lua, as estrelas, os astros, o firmamento, Ele é Senhor de toda a criação. Se nós vemos Deus dessa forma, nós não vamos trazer o coxo, dilacerado, o cego e o doente. Nós não vamos trazer o que sobra.
O nosso encontro com Ele não vai ser uma canseira. Nós não vamos desprezar o culto a Deus. Mas o principal problema do culto é a falta da visão correta de quem nós vamos encontrar no culto. Quem nós buscamos encontrar no culto. Quando nós nos encontramos diante da majestade de Deus, a sua grandeza, a sua glória, nós vamos cultuá-lo da forma correta. Vamos ver a sua grandeza e a nossa pequenez. E tudo que somos e que temos ainda é pouco. O nosso melhor ainda é pouco para honrar esse Deus grandioso. Por isso que ele termina essa segunda parte dizendo: eu sou grande rei. Quem vocês pensam que vocês vêm cultuar? Uma divindadezinha pagã dessas aí? Eu sou o Senhor dos exércitos e o meu nome é grande. É a mim que vocês vêm encontrar no culto. E a nossa visão de Deus, ela vai determinar que tipo de culto nós prestamos a Ele. O temor que nós devemos a Ele, a gratidão que nós devemos a Ele, a glória que nós devemos a Ele, se reflete nos elementos de culto e na maneira pela qual nós o cultuamos. Do capítulo 2, verso 1 até o verso 9, Deus ainda está falando dos sacerdotes. Essa ênfase é importante porque cabia aos sacerdotes conduzir o povo em adoração e serviço a Deus. Deus pronuncia o castigo dos sacerdotes que estavam desprezando o nome dele, trazendo ofertas erradas. E agora o pensamento aqui, ele avança mais um ponto, porque mais um elemento é trazido na condenação dos sacerdotes. Eles não somente estavam deixando de cultuar a Deus da forma correta e com a atitude correta, mas eles estavam negligenciando um aspecto muito importante do sacerdócio, que era ensinar a palavra de Deus ao povo. Ensinar a palavra de Deus ao povo. Por isso agora vem essa condenação no capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros, é esse mandamento. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor, farei o seguinte. E aí Deus coloca 3 castigos. Ou seja, ele tinha dito no capítulo 1, vocês estão me desonrando, me cultuando da forma errada e com atitude errada. Se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem a atitude de vocês, eu vou fazer 3 coisas com vocês. Primeira, ainda no verso 2. Enviarei sobre vós a maldição. No hebraico é a maldição mesmo. E é uma referência à maior de todas as maldições com as quais Deus havia ameaçado o seu povo, se o seu povo se desviasse dele. Está em Deuteronômio 28. Lá você tem uma lista de bênçãos e você tem uma lista de maldições. Entre as maldições, nas quais você tinha que Deus ia mandar praga, ia mandar peste, ia mandar seca, ia mandar caristia, ia mandar doença contra o seu povo, se o seu povo quebrasse a aliança, se esquecesse dele. Ali no meio tinha a maldição. Deus mandaria um povo que haveria de invadir a terra prometida, arrancar os judeus de lá e levá-los em cativeiro. Era essa a maldição. E Deus diz aqui, se vocês não consertarem o culto, eu mandarei sobre vocês a maldição, como eu já tinha feito. Ele tinha acabado de fazer isso, não foi? E tinha trazido o povo de volta para a terra, e ele diz, eu vou fazer de novo. Parece que vocês não aprenderam a lição. Eu vou mandar a maldição contra vocês. Segundo juízo de Deus, ainda no verso 2, amaldiçoarei as vossas bênçãos. O que é que o sacerdote fazia quando o judeu trazia oferta e vinha cultuar a Deus? Ele levantava as mãos, o Senhor teu Deus te abençoe, o Senhor teu Deus faça resplandecer o teu nome sobre ti. A bênção arônica, não é? E o sacerdote pronunciava a bênção sobre o povo. Olha o que é que Deus está dizendo. Vocês vão abençoar, mas eu vou estar amaldiçoando o povo. Amaldiçoarei as bênçãos de vocês. Você gostaria de estar numa igreja debaixo do ministério de um homem que enquanto está abençoando você, na verdade Deus está amaldiçoando? É isso que Deus está dizendo aqui. Por quê? Porque ele não aceita ser cultuado da forma errada, com atitude errada, por homens que não levam a sério a sua vocação. Em vez de bênção, é maldição. Terceiro juízo. Sim. Final do verso 2, ele diz, amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração, sacerdotes. Porque não propondes isso no coração.
Terceiro juízo sobre o sacerdócio, verso 3. Eis que vos reprovarei a descendência. Naquele tempo, a pessoa se tornava sacerdote se o pai era sacerdote. Não era uma questão de vocação, mas era uma coisa que passava de pai para filho, porque era da tribo de Levi, que foi a tribo escolhida. Então, Deus está dizendo assim, um dos castigos que Deus ia dar para o sacerdote é: nenhum filho de vocês vai continuar a me servir. Eu vou não somente rejeitar vocês, mas todos os filhos de vocês. Ou seja, o sacerdócio levítico eu não quero mais. E não é interessante que esse é o último livro do Antigo Testamento? Porque o próximo sacerdócio já não é mais de Levi, mas é de Judá. Segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, um outro sacerdote, se levantou, exatamente porque Deus estava dizendo: eu vou rejeitar vocês, sacerdotes, e a descendência de vocês, como castigo por violarem o meu culto. O quarto juízo, eu disse que era 3, mas são 4. Ele diz no verso 3: vos reprovarei a descendência e atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes serei levados. Quando o animal era morto, o excremento do animal era tirado com muito cuidado. A lei de Moisés dizia que se alguém tocar no excremento de um animal, ele ficava imundo. E o imundo não podia entrar no templo. Então o excremento, junto com outras partes, eram tiradas imediatamente do templo e levado para fora. Deus está dizendo aqui que ele vai pegar o excremento e passar na cara do sacerdote. E aí o sacerdote vai ficar imundo. Eu não vou traduzir isso em português vulgar, não, né? Mas todo mundo sabe o que é que eu estou dizendo. E aí o sacerdote ia ficar imundo, e porque ele estava imundo, ele tinha que sair junto com o excremento. E para lá sereis levados, lá fora, onde o excremento é levado. Esses são os castigos que Deus disse que traria sobre os sacerdotes. Mas tudo isso era agravado por mais uma coisa. Deus disse que depois que isso acontecesse, verso 4: então sabereis que eu vos enviei esse mandamento. Esse mandamento aqui é esse juízo, esse castigo, para que a minha aliança continue com Levi, ou seja, para que fique confirmado aquilo que eu havia estabelecido com Levi, o pai de vocês, de cuja tribo descendência eu tiro os sacerdotes. Verso 5: minha aliança com Levi foi de vida e paz. Deus agora está falando da aliança que ele fez com Levi, referente ao sacerdócio, de onde viria aqueles que guiariam o culto a Deus. Minha aliança com ele foi de vida e paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. E com efeito, Levi me temeu, o pai de vocês me temeu, e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Essa foi a aliança que Deus tinha feito com Levi, que era o pai de todos os sacerdotes e levitas. Era uma aliança de paz e de vida, porque através dos levitas e sacerdotes, Deus ministraria os sacrifícios, e com os sacrifícios o perdão, e junto com o perdão a instrução, a palavra de Deus. O sacerdote, diz aqui, ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Era através do sacerdote que Deus iria instruir o povo, e essa era a função do sacerdote. Lá naqueles cultos no templo, quando os animais eram sacrificados, havia reuniões em que o sacerdote lia a lei para o povo, explicava a lei para o povo, trazendo a vontade de Deus para o povo. Essa era a função dele, não era só matar animais, mas instruir o povo na lei do Senhor. Mas, verso 8: vós vos tendes desviado do caminho, os sacerdotes haviam se corrompido, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Em vez de instruir o povo na palavra de Deus, aqueles sacerdotes corruptos, eles estavam desviando o povo de Deus com falsos ensinamentos, oferecendo um culto errado, fogo estranho no altar de Deus. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Aqui nós já temos fazer um levantamento do que nós aprendemos até agora sobre o culto. Primeiro, nós vamos cultuar a Deus pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar.
eu vos amei, porque eu amei Jacó e aborreci Esaú. Segundo, Deus não aceita ser adorado, a não ser de acordo com aquilo que Ele revelou. O meu objetivo é entender nas Escrituras o tipo de culto que Deus aceita. A minha pergunta não é proibido fazer isso no culto? Não. A minha pergunta é, Deus mandou fazer isso no culto? Eu tenho que procurar aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Às vezes a pergunta é errada, mas é proibido acender uma vela durante o culto? Não, não é proibido. A pergunta é, Deus mandou acender uma vela durante o culto? Essa é a pergunta. Deus não aceita ser adorado por invenções humanas, ainda que a título de boa vontade, de tradição, de contextualização. Nós temos que adorá-lo conforme Ele revelou na sua palavra. E nós vamos encontrar os elementos de culto, a forma de culto, claramente estabelecidos no Novo Testamento, à medida que este interpreta o Antigo. À medida que ele interpreta o Antigo. Terceira lição que nós aprendemos é que a atitude com que nós prestamos culto a Deus também é observada por ele. Ele estava desprezando o culto que lhe era oferecido, porque os líderes de Israel, no fundo do seu coração, diziam: que canseira, que monotonia, a mesa do Senhor é desprezível, isso aqui não vale a pena. E Deus havia notado isso. Quarto princípio, um dos objetivos no culto é aprendermos a palavra de Deus. A centralidade da palavra de Deus era para isso que o sacerdote havia sido estabelecido. Ele é mensageiro de Deus, da boca do sacerdote os homens buscam instrução da parte de Deus para saber como viver no dia a dia, que decisões tomar, como orientar a sua vida. Então, o culto tem a ver com instrução, com orientação na palavra de Deus, e aqueles homens não estavam fazendo isso. Vamos para um quinto princípio sobre o culto, que vai do verso 10 até o verso 16. O profeta começa dizendo: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? O profeta aqui está se referindo ao fato de que os israelitas estavam se casando com mulheres estrangeiras, e também os sacerdotes. Por isso ele pergunta: não temos nós todos o mesmo Pai? Ele está se referindo ao homem e à mulher israelitas. Não somos filhos do mesmo Deus? Não nos criou o mesmo Deus? E por que nós vamos ser desleais um para com o outro? O homem israelita e a mulher israelita, profanando a aliança de nossos pais. Deus havia determinado que o seu povo se casasse entre si, para evitar a entrada de falsos deuses no meio do povo. Verso 11. Judá tem sido desleal. Judá aqui é o nome de uma das tribos, a mais importante de Israel, mas que significa todo Israel. A nação tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Literalmente no hebraico, se casou com filha de Deus estranho, porque naquela época você era considerado filho do Deus a quem você adorava. Os israelitas eram chamados filhos de Deus, porque eles adoravam o Deus único e verdadeiro. Mas os que adoravam Baal eram chamados de filhos de Baal. Os israelitas se casaram com filha de Deus estrangeiro. E aí diz aqui que profanaram o santuário do Senhor. Havia uma lei que impedia que gentios pagãos entrassem no santuário de Deus. Mas agora os sacerdotes e o povo se casaram com amonitas, moabitas, egípcias, sírias, samaritanas, mulheres que adoravam outros deuses e estavam trazendo essas mulheres para o culto a Deus. E Deus considerava isso uma corrupção do culto, com a intrusão de pessoas que vinham para adorá-lo, mas na verdade no seu coração estavam adorando outros deuses. Não adoravam de verdade a Deus, mas adoravam outros deuses. Aí ele diz no verso 12: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer estas coisas, seja quem for.
E até, eu estou introduzindo o até aqui, não está no aqui, mas explica, né? E até o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos, que é o sacerdote. Eu não vou fazer distinção, pode ser sacerdote. Se trouxer filha de Deus estranho para o meu culto, eu vou eliminar de Israel. Você se pergunta que tipo de aplicação isso tem para hoje. É claro que nós temos que fazer o limite de que essas leis, elas estavam baseadas no fato de que Israel era uma nação, que o culto era feito num local específico e que havia leis que proibiam a presença de gentios em determinados lugares. Hoje em dia, no período evangélico, essas leis elas não fariam mais sentido, mas o princípio permanece o mesmo. O casamento misto enfraquece a igreja, enfraquece o culto a Deus. Uma pessoa que é casada com adorador de outro Deus, ela vai para o culto sozinha, ela vai adorar a Deus sozinha, vai criar os filhos sozinho. Na hora da angústia, vai clamar sozinho ao seu Deus, porque o seu marido e a sua mulher é filho de Deus estranho. Então, casamento misto enfraquece, no final, a igreja e o culto a Deus. Aqui o profeta reclamando. Eu vou tirar um princípio daqui a pouco. Aí ele continua, na mesma toada, verso 13: ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão, e perguntais, por quê? O povo vinha ao culto, se agarrava no altar, chorava, diz aqui, né, que cobriam o altar do Senhor de lágrimas, de choro e gemido. Oh Deus, me ouve, Senhor, escuta a minha oração, né? Clamava, e diz aqui que Deus não ouvia o clamor do povo. Aí o povo pergunta, por que o Senhor não aceita as minhas orações? Por que o Senhor não ouve o meu choro? Por que o Senhor não aceita o meu gemido? Resposta de Deus no verso 14, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Sabe por que eu não estou escutando? Você se lembra quando você se casou? Eu estava lá, eu era testemunha, e você fez votos, você disse que seria fiel até que a morte separe, você prometeu fidelidade na dor, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. Mas agora o que é que você fez? Você mandou embora a sua mulher sem razão nenhuma, se separou da sua mulher, abandonou o seu marido, sem nenhuma das razões bíblicas. Simplesmente você quebrou a aliança, e naquele dia eu estava lá, eu era testemunha. Vou ler o verso de novo, verso 14. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aí no verso 15, que é o verso mais difícil de interpretar de Malaquias, ele diz assim, não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. O argumento aqui eu vou evitar os detalhes exegéticos e vou dar o que eu acho que é a conclusão. O que o profeta está dizendo aqui é o seguinte, quando Deus criou a raça humana, Ele não fez somente um casal. Ele poderia já ter criado 6 bilhões de pessoas, como Ele fez com os anjos. Quando Ele criou os anjos, já criou num número limitado. Existem hoje tantos anjos quantos havia lá no princípio, quando Deus criou a raça. Anjos não se multiplicam. O número deles é exato, e Deus já criou a raça com um número fechado. Mas não foi assim com o homem. A raça humana foi criada a partir de um. Mesmo que em Deus houvesse espírito suficiente para ele soprar em 6 bilhões. Não fez o Senhor mesmo que havia nele um pouco de espírito, quer dizer, aquele espírito que ele colocou a Adão era pouco comparado com o que Deus tem. Ele poderia ter soprado 6 bilhões de pessoas, mas ele fez com um só. Por que Deus criou um casal? Resposta, por que somente um? Porque ele buscava a descendência que prometera. Porque o plano de Deus é que um dia ele viria ao mundo em carne como descendente desse primeiro casal. Ou seja, a família é plano de Deus desde o início.
Por isso que ele criou um homem e uma mulher. Por isso que o casamento é importante, e é por isso que agora ele diz no verso 16: eu, o Senhor, Deus de Israel, odeio o repúdio, porque ele quebra o meu plano, que está estabelecido desde o início, quando eu criei o homem e a mulher, porque eu buscava uma descendência, queria que se multiplicasse, e nessa multiplicação viria o Salvador do mundo, filho de Davi, nascido da mulher, nascido sob a lei, que nos livraria da maldição da lei. Por isso eu odeio o repúdio, diz o Senhor. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, provavelmente uma referência à violência doméstica no casamento. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Qual a lição que a gente aprende aqui? Guardadas todas as proporções e feitas todas as cautelas de transpor alguma coisa do Antigo Testamento para o Novo, mesmo que você procure tirar todo o impacto dessas duas passagens aqui para o Novo Testamento, mas ainda assim fica a lição. O que eu sou, o meu casamento e a minha família impactam o meu culto. Impactam o meu culto. Se eu chego para Deus, para adorar a Deus, Deus está perguntando: como vai tua esposa? Eu chego na igreja, vou adorar a Deus, e digo: tudo bem? Tudo bem, Senhor, eu vim te adorar. Ô, João, que bom te ver aqui para me adorar. Maria, vai bem? Como está teu relacionamento com ela? Está tudo bem? Como estão as coisas? Então, Deus olha para a minha conduta, tem tudo a ver com culto. Pastor, isso é coisa do Antigo Testamento? Não é não. O que é que Jesus Cristo disse? Quando você chega para me adorar e você lembra que seu irmão tem alguma coisa contra mim, o que é que você tem que fazer? Deixa diante do altar a oferta, vai se reconciliar com teu irmão e depois vem e faz a tua oferta. O que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto lá? Quando vocês se reúnem para adorar a Deus, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando não, vocês estão lá partindo pão e bebendo vinho. Mas vocês estão brigando entre vocês, vocês não têm discernimento. Vocês não conseguem ver o que é que representa a ceia. Isso não é culto, vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Não é isso que Paulo diz no 1 Coríntios 11? É o mesmo princípio. A minha vida tem a ver com o meu culto. E Deus olha. Ele quer que o culto seja aquele momento de encontro, de confissão, de arrependimento, de mudança. E que nós estejamos dispostos a dizer a Deus: Tu és grande, Tu és o Senhor, e minha vida só faz sentido se viver de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Eu não estou trazendo essa palavra aqui para esmagar aqueles irmãos que passaram por divórcio, vão para um segundo casamento, ou que casaram com gente descrente. Não. O único pecado na Bíblia que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu tenho certeza que nenhuma dessas coisas aqui é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas seria muito bom se houvesse um reconhecimento, um arrependimento de que errou mesmo, pecou diante de Deus, porque há perdão para o arrependido e restauração. Em vez de continuar a se justificar e ainda vir querer prestar culto ao Deus que diz: eu aborreço o repúdio. Eu aborreço o repúdio. Então, queridos, esse é o último princípio que eu queria trazer nessa manhã. À noite nós vamos continuar o livro do profeta Malaquias, mas eu termino aqui fazendo essa revisão. Nós vamos para o culto pelo que Deus é, porque Ele nos elegeu soberanamente na sua graça, não pelo que Ele pode nos dar. Segundo, nós cultuamos a Deus de acordo com o que Ele revelou. Nós não podemos inventar maneiras de adorar a Deus, mas temos que procurar na Escritura aquele modo agradável a Ele. Terceiro, a intenção do meu coração, a forma, a atitude do meu coração faz diferença. Deus olha, como Jesus disse, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A atitude do meu coração. Em quarto lugar, a minha vida, ela impacta o culto a Deus. E Deus olha para a maneira como eu me comporto. Quinto princípio, que na verdade era o quarto, eu troquei. Nós chegamos no culto para sermos instruídos na palavra de Deus. E isso é tarefa daqueles que nos lideram. Nós queremos ouvir a voz de Deus através da boca do sacerdote, daquele que traz a palavra de Deus. É para isso que nós nos reunimos, não é para nos divertir e exaltar o homem, mas dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que Deus nos dê a graça de prestarmos a Ele um culto conforme o seu querer. Esse foi o grito da reforma protestante. É isso que os reformadores queriam.
um culto de acordo com a palavra de Deus. Nosso Deus, pedimos que o Senhor nos reforme a nossa vida, nosso pensamento, nosso coração, nossas igrejas, para que nós te apresentemos um culto conforme o teu querer. Perdoa os nossos pecados. Se o Senhor observar as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que tu sejas temido. Ouve a nossa oração, clamamos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de saber se o reverendo Ulisses Horta Simões está aqui no auditório. Reverendo Ulisses, por gentileza, eu gostaria de apresentar o reverendo Ulisses. Enquanto ele se aproxima, o reverendo Ulisses Horta Simões, ele é diretor do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Denoel Nicodemos Heller, o seminário da nossa denominação em Belo Horizonte. Eu fiz o convite para que o reverendo Ulisses pudesse estar aqui conosco, para que pudesse conhecer o encontro da fé reformada, aqui da nossa região, uma vez que a nossa região eclesiástica, que nem todos aqui são presbiterianos, ela é conhecida como sínodo. O nosso sínodo está agora ligado ao seminário de Belo Horizonte. Então eu convidei o reverendo Ulisses para que ele pudesse conhecer o nosso encontro, e hoje, às 17h30, lá no Salão Social da Primeira Igreja Presbiteriana, nós teremos um encontro com o reverendo Ulisses. Convidei os pastores da região para que o reverendo Ulisses possa falar sobre o seminário, e quero convidar você também que tem interesse sobre educação teológica, conhecer um pouco mais, comparecer ao pavilhão lá da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, e nós estaremos tomando um café com o reverendo Ulisses das 17h30 às 18h30, apenas 1 hora, e de lá já viremos para cá para a continuidade das nossas atividades. Lembrando a você que aqui começa às 19h15. Eu vou dar ao reverendo Ulisses a oportunidade de fazer uma saudação, e após a saudação do reverendo Ulisses, ele ora, impetra a bênção, e estaremos assim despedidos. Deus abençoe. 5 minutos, por favor. Prometo que não vou tomar tempo do seu almoço agora. A nossa saudação é carregada junto com alegria, e esta alegria tem vertentes distintas. A primeira é de ver esse grupo numeroso que aqui está. Eu confesso que quando o pastor Jailton me falou, nós temos 1.040 inscritos, na semana em que ele estava lá na conferência da Fiel, eu fiquei lá no meu cantinho, lá em Belo Horizonte, admirado. 1.040 já. Isto justificou a solicitação da sessão aqui da Igreja Batista em função do seu auditório, que, segundo soube, é praticamente o dobro da capacidade em relação ao auditório da Primeira Igreja Presbiteriana. Sim, é fato. A Comissão Executiva da IPB, com poderes que o próprio Supremo Concílio lhe outorgou, deliberou agora em abril a inclusão do Sínodo Central Espírito Santense naquela região que, entre aspas, nós consideramos como região de jurisdição do Seminário de Belo Horizonte. Não era até o início deste ano, passou a ser agora. Isso significa que, de algum modo, nós estamos aí reconstituindo elos históricos com o início do presbiterianismo na capital capixaba. Vocês que são presbiterianos certamente já ouviram falar do reverendo Mário Neves, que veio para aqui encaminhado pela Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá lá no final da década de 20, 1928, se não me engano. É a organização da igreja. 28 foi o ano subsequente da saída de Alto Jequitibá do reverendo Aníbal Nora. O reverendo Aníbal Nora permaneceu 20 anos naquela igreja, desde 1908, encaminhado pelo reverendo Álvaro Reis, lá do Rio de Janeiro. E há uma particularidade interessante: já naquele tempo, quando determinados presbitérios mineiros
e até capixabas mandavam seus candidatos para estudar em Campinas, só havia seminário aqui pelas nossas bandas em Campinas. Havia também o de Recife, onde eu estudei, o reverendo Augusto Nicodemos também estudou. Mas vários deles não voltavam aqui para as terras de Minas. E Aníbal Nora deliberou então que, quanto ao seu afilhado, ele o hospedou na sua própria casa em Alto Jequitibá. E seu candidato ao ministério, Mário Neves, ele disse: esse não vai não, esse não vai para Campinas, esse eu vou dar o curso teológico para ele aqui mesmo em Alto Jequitibá. E depois disto, então, já ordenado, foi com as bênçãos de Aníbal Nora que Mário Neves se tornou o missionário pioneiro do presbiterianismo em Vitória, no Espírito Santo. E qual elo que isto tem com o nosso seminário em Belo Horizonte? É que o seminário em Belo Horizonte surgiu, em parte, para preencher a lacuna do seminário que também lá em Alto Jequitibá havia sido criado, o Centenário. Por outro lado, os pioneiros do seminário de Belo Horizonte, especialmente o reverendo Denoel Nicodemos Zeller, falecido no ano de 1986, e reverendo Obedes Ferreira da Cunha, falecido em 13 de julho, agora recente, são filhos na fé do ministério do reverendo Aníbal Nora, que também encaminhou Mário Neves para cá. Então nós temos um resgate, é assim que eu considero, um resgate histórico das nossas ligações de longa data com o presbiterianismo capixaba, especialmente aqui na região da capital. Por isto, celebramos muito e com muita alegria a decisão que a CE tomou, trazendo, sob a luz da orientação da própria JET, trazendo para o campo de relacionamento jurisdicional do seminário em Belo Horizonte, aqui o Sínodo Central Espírito Santense. Minha palavrinha com esta liderança que o reverendo Jailton está convidando para 5h30, vai procurar proporcionar um aprofundamento neste contato, neste conhecimento mútuo. Não vou, portanto, tomar mais tempo de vocês agora, que já se encerra o turno da manhã dos trabalhos para nos levar para o almoço. Mas que Deus abençoe ricamente aqui o 11º encontro, 11º, né, pastor? 11º encontro da fé reformada em Vitória. Já que ele me convidou, fiquemos de pé, irmãos, para a oração. Pai querido, nós estamos agora no limiar de 499 anos passados, desde aquele glorioso dia em que o Senhor levantou Martinho Lutero, lá em Wittenberg, para erguer uma bandeira. E uma bandeira que para aquele tempo significava uma moção de retorno à fé apostólica da Igreja Cristã. E agora, 499 anos depois, este teu povo aqui se reúne e a aspiração mais legítima é de recuperar valores imprescindíveis, históricos, bíblicos, apostólicos da fé reformada, como o próprio culto reformado, assunto que foi tratado aqui agora. Senhor nosso Deus, nossa oração é que, enquanto teus servos, e especialmente enquanto servos que foram convocados para te servir com a condução da tua palavra perante o teu povo, o Senhor seja gracioso para conosco, para com os nossos pecados, para com as nossas faltas, ó Deus, para com as nossas inclinações de velha natureza rumo à infração da tua lei. Não, meu Deus, que este encontro aqui hoje e a mensagem da palavra de Deus que for pregada em todos os seus turnos seja um apelo veemente, contundente ao coração de todos nós, para que retornemos à fidelidade da tua palavra. Abençoa este teu povo que aqui está. Abençoa aqueles que têm proporcionado e conduzido este encontro ano após ano. E enquanto o Senhor não voltar, faz com que, ó Deus, os seus ideais, as suas motivações se finquem mais profundamente. E não apenas aqui, mas onde quer que a tua verdadeira igreja esteja, a verdadeira fé apostólica
aprendida do Mestre, o Supremo Mestre que o Senhor nos enviou do céu, seja cultivada com carinho, com zelo, com fidelidade, com amor, com consideração, com desprendimento por cada um de nós. Nós te oramos agradecidos no nome dele, o Senhor Jesus, aquele que detém a honra do serviço que nós prestamos, ainda que tão cheio de lacunas, mas que ele seja honrado, em nome dele oramos. Amém, Pai. E que a graça do Senhor Jesus, nosso Salvador e Rei, o amor de Deus, nosso Criador, mas também o nosso Pai pela adoção, e a comunhão do Santo Espírito da aliança que é eterna, esteja com cada um de nós, hoje e a cada dia, até que volte o Senhor. Amém.